A ideia começou como não poderia deixar de ser depois de uma acalorada discussão sobre futebol. Para mim, era pênalti claro e cartão vermelho. Para alguns, nem pênalti foi. O fato é, essa discussão que começou há meses atrás no nosso primeiro dia de aula, ainda não terminou não. Quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Quem vence o Brasileirão desse ano? Nossa vida na faculdade, antes, depois, nos intervalos e às vezes durante as aulas, é permeada por acontecimentos e discussões futebolísticas que parecem não ter fim. O podcast Paulistinha está no ar. Vou começar. Peraí, já tô começando. Senhoras e senhores, está começando mais um Paulistinha Podcast. E hoje... Não, eu acho que eu vou começar... será que eu já começo? Não, já sei, calma aí. Senhoras e senhores, está começando mais um Paulistinha Podcast. E hoje vamos falar do São Paulo, vamos falar do Tricolor. A boa fase do São Paulo sumiu, o encanto do futebol comandado por Diniz acabou, dando a volta às crises, né, no time paulista. O que explica a queda do time que estava a 7 pontos do segundo colocado? Será que ainda é possível retomar esse psicológico da equipe e buscar a liderança? Bom, para discutir esse tipo de coisa eu não estou sozinho. Estou aqui com o meu queridíssimo Gordão. Fala aí, Gordão. Salve, rapaziada. Tamo aí de novo pra xingar muito esse jogador de São Paulo, né? O Diniz também. Ninguém vai ficar ileso. E também estamos com o pedreiro Gustavo. Fala aí, Gustavo. Bom, eu queria avisar que eu era contra a gravação de um programa falando de São Paulo, que eu não aguento mais. Mas vamos falar aí, né, desse elenco pipoqueiro. Maior vexame de todos, perder ali sua liderança aí de 7 pontos, mas vamos lá, né? Maior vexame de todos até agora, mano. Até agora. Toda temporada tem o maior vexame de todos, é incrível. Vocês acham que a perda desse campeonato foi pior que a perda de 2018? Foi muito pior, mano. Muito. 7 pontos na liderança. Vai perder pro Abel Braga, cara. Que é isso? Então, o problema desse campeonato é que ninguém tava querendo ganhar, né, cara? 2018 ainda tinha uma competiçãozinha e tal, mas nesse campeonato aqui foi um entregando mais que o outro. O São Paulo perdendo ponto para time pequeno, né, que tava lá embaixo na tabela, muitos pontos bobos. Acabou ficando na frente porque ganhava dos times do top 6, né? Mas chegou uma hora que acabou o gás, não tem jeito. Do mesmo jeito que o Everton e o Rojas se machucaram em 2018, a lesão do Luciano também quebrou totalmente o time. Mostrou que o Brenner é um pipoqueiro. Se você parar pra pensar, a diferença de 2018 é que não foi um trabalho contínuo, né? Esse ano foi com o Diniz o tempo todo, o time meio que tava encaixado. Em 2018 vocês perderam o Everton, que tava fazendo uma boa temporada, né? Que tava em boa fase. Além do Rojas, que só voltou em 2021, né? Nesse caso foi o Luciano, mas o time também não tava ruim. E vou falar pra vocês que ainda tem chance de São Paulo ser campeão, cara. Você viu o Inter empatou ontem, o Flamengo ganhou, já deixou a distância pra 4, São Paulo não joga, porque é contra o Palmeiras. Se ganha esse jogo que falta contra o Palmeiras e a última rodada ainda é contra o Flamengo, e o Flamengo ganhar o confronto direto contra o Inter, a chance de São Paulo ser campeão é grande. O problema é o São Paulo ganhar os jogos que faltam. Então, o pior é que você olha a tabela, olhando a tabela ali, você ainda fala, beleza, tem como o São Paulo ser campeão. Mas se você for pegar pra ver o jeito que o time tá jogando, a moral que tá, o torcedor mesmo já não acredita, não tem como acreditar. Olha. Não dá, ainda mais que agora demitiu o técnico, tá saindo todo mundo lá, o Brenner já foi vendido, boatos que Volpi também vai pedir pra sair, então o último que sair é a Falando nisso daí do Volpi, eu gostaria de puxar aqui, vocês acham que Lucas Perry consegue segurar a onda de ser goleiro do São Paulo? Não, cara. Eu vou falar pra você que eu sempre fui muito fã do Lucas Perry, desde a época de base, que ele ganhou tudo. Quem me conhece aí sabe que eu peço ele titular desde a época do Sidão. Na época do Sidão eu acho que ele consegue, pedia, mano. Pedir a Jean, Lucas Perry, mas eu acho o Lucas Perry muito bom goleiro, cara. E eu acho que quando ele tiver uma sequência, ele vai pegar pra ser titular e não sai mais. Eu acho que ele já teve uma certa sorte, porque ele jogou contra o Santos, quem lembra? Acho que foi uma vitória de 2-1. Que ele até falhou no gol do Santos, mas acabou ficando ofuscado porque o São Paulo ganhou. Então ele ainda não foi queimado, mas aqui no São Paulo, pra você ser queimado, não é nem um mês de trabalho. Porque
É porque, mano, o foda é que goleiro precisa de tempo, né? Precisa de ritmo, cara. Você põe um goleiro que não joga. Quanto tempo que ele não joga? Que ele tá no banco de reserva? 2 anos. Ele entra num jogo, é muito provável que ele vai falhar, mas isso é normal. Goleiro você tem que ter paciência, tem que dar tempo pro cara pegar ritmo, porque treino é totalmente diferente de jogo, né, cara? Então, goleiro no começo é bem normal falhar, mas tem que ver se na sequência ele não continua falhando. Eu acho que a pressão que vive o São Paulo normalmente a cada ano não pode ser um goleiro inexperiente, tem que ser um goleiro que segure, porque ele, por exemplo, o Volpi, ele acabou se tornando, né, um dos caras mais experientes da equipe e que, apesar de tudo, assumia bronca nas horas mais pesadas, assim. O Volpe acabou sendo um goleiro mediano, mas, tipo, dos que vieram depois do Rogério Ceni foi o que mais mostrou segurança no gol. Então acabou tendo um overhype nele, eu acho. Ele não merecia tudo isso que estavam falando. Mas ele conseguiu segurar a barra por um certo tempo. Mas agora tá entrando todos os chutes, né, cara? Eu nunca gostei do gol. Bom, na 24ª do Brasileirão, na 24ª rodada do Brasileirão, a classificação era a seguinte: São Paulo em primeiro com 47 pontos, Atlético Mineiro com 43, depois em terceiro o Flamengo com 42 e o Grêmio com 40 pontos. Ou seja, do segundo para o primeiro colocados a diferença era de 5 pontos? Não, 4 pontos. E agora, após o fim da 33ª rodada, o Inter é o líder com 65 pontos, Flamengo com 61, Atlético Mineiro com 60 e São Paulo com 58. Ou seja, 8. Ixi, eu tô ruim de conta, hein? 5, 6, 7 pontos atrás. Essa é a atual fase do São Paulo. Será que dá? A gente se pergunta, né? Olhando os jogos, dá. Porque ainda tem o confronto direto do Flamengo com o Inter, o São Paulo joga com o Flamengo e a gente sabe que o Flamengo é freguês. Só que, mano, do jeito que tá jogando, ainda sem técnico, sem o artilheiro da temporada, que provavelmente vai jogar o Pablo, porque o Brenner foi vendido e já vai sair. Então, cara, olhando a tabela dá, mas vendo o que você tá vendo aí de São Paulo... Por enquanto a gente precisa esperar o primeiro jogo do novo técnico, né? Ver como vai ser a estreia dele, como o time vai se portar em campo, para depois a gente poder falar se ainda tem chance ou não, porque depois desse jogo já vai dar para saber se o São Paulo jogou a toalha ou se ainda tá querendo buscar alguma coisa nesse campeonato. Qual que é o técnico interino mesmo? É o Visoli. É verdade. É Visoli o nome dele, se não me engano. Ele é da base, não da base principal lá, que é o Orlando, mas ele trabalhava na base. Então, vamos falar então. Pro lugar do Diniz, o São Paulo tá entrevistando alguns técnicos, tá fazendo como o Flamengo fez com o Domenech Torrent, né? Entrevistar vários técnicos como se fosse uma seletiva e escolher um. O São Paulo tá entrevistando alguns técnicos, todos estrangeiros, não tem nenhum técnico nacional que o São Paulo esteja entrevistando, que a gente esperava muito que fosse o Thiago Nunes, né? Que pudesse assumir pela relação dele com o Rui Costa, que é o novo diretor de São Paulo, aí tem o Pablo e tudo mais. Toda a mística de pegar o trabalho do Diniz e ser campeão. Sim, exatamente. Mas provavelmente isso não vai acontecer. Alguns nomes que São Paulo está entrevistando. Bruno Lage, que foi campeão com o Benfica na temporada passada, com um saldo de gols de incríveis 72 gols. Marco Silva, só que o Marco Silva é uma realidade muito diferente, né, cara? Porque ele é um técnico que já trabalhou no Everton, na Europa, no Wolves, então provavelmente o salário dele é muito caro. Mesma coisa com o André Vilas-Boas, que era o sonho da torcida, né? Que já deu entrevista falando que gostaria de treinar o São Paulo e tudo mais. São Paulo já descartou o Vilas-Boas pelo salário dele e pelo salário de comissão técnica. São Paulo chegou a fazer um contato com o Galhardo, só que a pedida salarial dele era de $1 milhão por mês, o que daria $5 milhões, e o São Paulo não tem esse dinheiro. Como sempre, São Paulo se assustou com os valores, como já é de praxe. Exatamente. São Paulo que é um treinador gringo, porém não tem dinheiro, né? Também Além disso, eu também vi que tinha o Hernan Crespo, né? Que atualmente está no Defensa e Justiça, que foi campeão da Sul-Americana. Os favoritos, por enquanto, ao cargo são o Crespo, o Esqueloto, que era do Boca Juniors, está no LA Galaxy, né? Que ele foi vice-campeão da Libertadores em 2018. São Paulo chegou a fazer bicampeão argentino. Isso. Chegou a fazer um contato com o BKSS, que estava no Racing, eliminou o Flamengo. Porém, parece que as coisas não andaram.
quem poderia ser o técnico seria o Ángel Ramírez. Ele se encaixou na realidade financeira do São Paulo, gostou do projeto, porém ele já tem um acordo verbal com o Internacional, né? Após o Campeonato Brasileiro, a nova diretoria do Inter já tem um acordo verbal com ele. Mas a gente tem que ver, né? Se o Abel for campeão brasileiro, será que a diretoria do Inter vai ter culhão de mandar ele embora para trazer o Ramírez? Fica aí. Eu acho que sim. Se isso acontecer, futebol brasileiro, o Ramírez pode vir a ser o técnico do São Paulo. E por último... Eu acho que já tá definido há 2 meses já essa saída do Abel Braga, não tem nem como. Injustamente, né? Que a ideia era pra ele tapar buraco, né? A ideia era ele tapar buraco, mas acabou dando certo, né, cara? Então, ele superou as expectativas. Tinha que deixar o Abelão. Coitado do Abelão. E por... Ticatá. E por último, o último técnico ali que tá nos boatos é o Vitor Pereira. Ele já foi bicampeão português com o Porto, já foi campeão grego. E na China, né, que ele acabou com a invencibilidade lá do time do Felipão, que era tipo uma dinastia lá, ele foi campeão quando treinou lá. Então são esses os nomes prováveis para ser técnico de São Paulo, e eu acho mais provável ser entre Schelotto e Crispo. Bom, a gente tem também que discutir o porquê dos resultados começarem a degringolar, né? Eu acho que começou ali depois da derrota contra o Corinthians, depois da derrota para o Corinthians. A gente ainda teve a grande vitória, né, sobre o Atlético Mineiro, foi 3-0 no Morumbi, certo? Sim. Mas os resultados continuaram sendo mais negativos depois disso. Esse clássico foi no dia 13 de dezembro, né, de 2020. Aí no dia 30 de dezembro teve a eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil, né? O primeiro jogo foi 0-0, segundo jogo 1-0 pro Grêmio. Doída, hein? Eliminação doída, cara. Putz. Acho que quebrou a moral do time essa eliminação. O São Paulo mereceu passar, hein? O São Paulo mereceu passar. O jogo que o São Paulo fez lá na Arena do Grêmio era pra ter ganho, cara. Aqueles 2 gols que o Brenner e o Luciano perderam. O Luciano eu passo o pano porque ele jogou machucado, né? Mas o gol que o Brenner perdeu, pelo amor de Deus. Então, cara. e o Grêmio deu, 5 chutes em 120 minutos, né? Foi alguma loucura dessa, o São Paulo conseguiu perder ainda. Foi. São Paulo, no Morumbi o São Paulo não jogou bem, mas lá na Arena o São Então, Paulo... será que o São Paulo, a diretoria contava mais com esse título, contava mais com passar para a final e aí acabou abalando um pouco a... Eu acredito que a Copa do Brasil devia ser a meta principal mesmo. Porque eles mesmos deviam saber que eles não têm elenco suficiente para ser campeão brasileiro. É o que eu acho, por exemplo. Se você vai olhar para o banco do São Paulo ali, o jogo tá empatado, 1-1, 70 minutos. Você olha pro banco, tem Trellis, Paulinho Boia, Carneiro, Pablo e mais meia dúzia de gato pingado, Carneiro. mano. O que você vai fazer, cara? Não tem como ser campeão brasileiro, cara. Então, cara, eu concordo com o Gordão que o São Paulo tinha que ter priorizado a Copa do Brasil. Era uma competição mais, vamos por assim, entre aspas, fácil, pelo elenco que São Paulo tem. Mas eu acho que São Paulo perdeu o Brasileirão naquela troca da presidência, né, com o Casares. Falaram que os jogadores... Informação, tá? Não tô achando. Que os jogadores sentiram a falta do Alexandre Pássaro, né, que era o diretor de São Paulo, não gostaram da troca. Isso já meio que abalou o time, os medalhões, né, o Volpe, o Daniel Alves. E ele já chegou falando que não ia renovar com os medalhões e tal. E... já deixou o psicológico dos caras meio abalado. Isso já deixou... acaba perdendo tudo mais. O pessoal gostava da comissão anterior, né, da presidência, dos diretores e tudo mais, então fazia o clima ser bom. Aí teve a troca, já não foi muito bom. Aí teve aquele episódio do Diniz xingando o Tietê, e falam que não aconteceu, que o clima continuou o mesmo, mas deu pra perceber que foi um negócio meio pesado, né, xingar ele daquela forma. Sobre o Diniz e o Tietê, eu acho que não foi nem as palavras do Diniz que começaram o atrito. Pra ele fazer uns xingamentos daquele nível, cara, já tinha alguma coisa acontecendo de antes. Porque você não chama o cara de ingrato, perninha e mascarado porque ele tá jogando mal. Não é possível, cara, isso. Alguma coisa tava acontecendo. Aquilo ali foi muito forte o xingamento pra ser só um xingamento de jogo. Senhor Gustavo. Agora você fala que é muito forte. Você tava falando. O senhor aqui, eu vou fazer uma denúncia. O senhor estava falando que tinha que xingar mesmo, que tinha que maltratar. Mas tinha que xingar mesmo. Tinha que xingar, porque o Tietchan não tá jogando nada. Só que foi um xingamento muito forte, né, cara? Pra ser um xingamento apenas de jogo, né? Xingar de bananão.
Mas você xinga de outras coisas, né, cara? Você não xinga por Você causa não do xinga ele caráter do cara, de mano. mascaradinho, de perninha, né, mano? Acabou virando meme. E por último, teve, Mas teve agora aquele falando sério. atentado lá contra o ônibus, colocaram bomba, colocaram tudo lá, que foi um cara de dentro de São Paulo que deu o roteiro do É uma ônibus lá, bagunça. então, o clima tá gostosinho no Morumbi. Mas agora falando dos problemas dentro de campo, esquecer um pouco do fora de campo, eu acho que o sistema de jogo do Diniz acabou ficando manjado, não tem muito o que dizer. Eu particularmente gostava desse jeito de jogo dele, posse de bola, chamar o adversário para cima. Porém, isso não pode depender só disso, né? Quando o São Paulo estava em boa fase é porque estava usando essa estratégia bem, ao mesmo tempo que quando era necessário conseguia fazer transições rápidas, 3, 4 toques na bola e já estava na cara do gol. Então, depois do jogo contra o Grêmio, a gente parou de ver essas transições rápidas. O time ficava tocando a bola de um jeito muito pragmático lá atrás, não conseguia passar do meio de campo, acabava cometendo muitos erros, entregava inúmeros gols. O Daniel Alves, depois do quarto gol que ele entregou, parei de contar, cara. O que eu ouvi de alguns torcedores do São Paulo é isso, é que a maioria disse que as jogadas acabaram ficando manjadas e que era sempre a mesma jogada e tal. Eu lembro, aliás, de uma que era... Eu sempre vi o Diniz fazendo e falava, caraca, mano, que é isso? Tipo, era a bola com o Volpe, daí todo o time do São Paulo ia andando assim de costas do lado esquerdo e do lado direito do Volpe ia fazendo ia fazendo uma roda, assim, sabe? Tipo, eles iam vindo pro meio da área e abrindo pra lateral e subindo. Sim. Eu não sei, mas sei lá, eu lembrei Então, daqui. cara, Não, e os próprios jogadores perderam a fé no sistema do Diniz, porque teve um jogo lá que a gente perdeu a bola de novo na defesa, e aí teve uma discussão entre Volpe e Reinaldo falando, porra, tira essa bola logo daí, tá ligado? O foi Volpe contra falando o pro Reinaldo. Curitiba no Morumbi. Então eles já não acreditavam mais no esquema. E, cara, eu vou te falar, o Diniz, ele não mudava o esquema dele, até porque eu vou defender um pouquinho aqui. Foi como o Gordão falou, cara. Como que o cara vai mudar um sistema se ele não tem jogador pra fazer? Mudar o sistema, cara. Ele tirou leite de pedra com aquele time titular lá, que não é um... Vou falar real, mano. Não é um time bom. Ele conseguiu fazer o Gabriel Sara render. O Gabriel Sara, quando começou também, pelo amor de Deus, era horrível. Mas rendeu muito. Astronauta, só os astronautas online. Paulo, mas o Diniz fez ele render muito bem. O Brenner, cara, que ele subiu da base lá em 2018, 2017, fazendo o gol mais... Ele tava quase sem contrato, o ele Brenner. Tava com o dobro de gol na base do que de jogo, subiu, não fez nada, foi emprestado, não fez nada. Diniz conseguiu recuperar ele. Só que chega um momento, cara, que o pessoal manja seu estilo de jogo, seu esquema. Aquele 4-4-2 do Diniz. Aí você quer mudar pra alguma coisa, você olha pro banco, quer pôr um jogador de velocidade. É o Paulinho Boia, que não tem sequência, ele só corre. Aí você olha, tem o Pablo, que... sem comentário. Não tem nem o que falar. 25 jogos e um gol, se eu não me engano. O Trellis, Carneiro... A maior contratação da história do São Paulo. Um esquema de jogo assim, cara. Você não tem meio campo. Você olha pro banco no ataque, é só 3 postes, o Carneiro, o Trellis e o Pablo. É chuveirinho, cara. Não tem o que fazer. Assim, engraçado é que, olhando pelo lado do Diniz, o que tava dando certo era esse esquema, né, no caso. Lógico, ele podia ter feito algumas adaptações, né, melhorado, mas o que tava dando certo era isso E eu vou te falar, cara. Eu ainda esqueci de falar do Vitor Bueno, cara. Meu Deus. Solta a verba. Eu vou falar. Muito tempo a torcida de São Paulo criticava ele e eu achava muito injusto, porque eu gostava dele. Mas nos últimos jogos, cara, o cara é muito morto, mano. Ele pega a bola, ele atrasa contra-ataque, nossa senhora, morto. Cara, o Vitor Bueno eu acho o cara mais X que tem no São Paulo, tipo, você não sabe se ele é mais ofensivo, se ele é mais de retenção. Eu gostava muito dele, eu achava que a torcida pegava no pé dele muitas vezes injustamente, sabe, cara? Porque mesmo que ele fosse aquele jeitão mortão dele, ele ainda arranjava uns passes, ele tinha umas assistências. Só que, cara, nos últimos jogos, mano, sem condição, cara. Sem condição. Então, mano, eu também compartilho do mesmo sentimento. Defendi o cara mesmo. Mas o problema foi depois daquela eliminação pro Mirassol. Que ele meteu a dancinha no gol do empate. Aí meteu a dancinha no gol do empate e a gente foi lá e perdeu depois. Então você já ficou marcado, assim, pela torcida. E aí você pega um cara que não corre.
Porque ele é aquele cara que quem corre é a bola, né? Não é ele. Então já virou sinônimo de não ter Esse é o raça. perninha. Esse é o perninha esse mascarado, perninha, cara. Não é o o Tietê. paradão do o Tietê pelo menos corre, né, pô? Aliás, eu queria falar sobre Meteu gol isso. com o Flamengo. Ainda mais. O Tietê deve ter mais gol que o Vitor Bueno esse ano. Eu cara. queria falar sobre isso. O Tietê, nesses últimos jogos, foi quem fez gol. Aí acho que ele fez 2 ou 3 gols. O Diniz fala com ele, grita com ele. Agora vê se o Diniz grita com o Daniel Alves. Não grita. O Agora Daniel vê Alves se que o Diniz grita com o grita Diniz, pô. Pois é. Aí isso também pode ter pesado um pouco, né? Porque, tipo, ter essa diferença faz o elenco, o vestiário pesar. O jogador sabe quando tem essa diferença no tratamento, né, cara? Esse elenco aí, se não entregou esse título, Entregou, não sei o que mano. foi. Esse elenco aí, cara. Ridículo que eles fizeram. Entregaram mesmo, na cara dura. Pô, você sabe que entregou, porque mesmo que jogar mal, pelo menos dá uma raça. Naquele jogo contra o Internacional, cara, que a gente tomou 5 gols lá no Morumbi. Você não viu um jogador correndo, cara. Não via um. Exatamente, o símbolo desse time era a raça, não era a técnica. Você não viu um jogador correndo. Aí quando você perde essa raça e não tem técnica suficiente, começa a ter esses erros que o São Paulo cometia o jogo Eu passo pano inteiro. pra 3 caras nesse elenco só. Eu passo pano pro Luciano, eu passo pano pro Luan, monstro sagrado, e pro Reinaldo. O resto, mano, pode ir embora, pode começar Exatamente, a reformulação. dos moleques da base, você pega Brenner, Igor Gomes e Sara, pra mim são 3 pipoqueiros. O Luan é o único homem que subiu daquela base ali, É um pra monstro, mim. cara. Ele faz tudo que ele tem que fazer e ainda faz do zagueiro que não sabe jogar. Entra quieto, desarma quieto, vai embora quieto, cara. Esse é o Luan. Mano, O Luan ele entra de joga muito. volante, ele faz a de zagueiro, ele arma o jogo. Ah, pelo amor de Deus, faz esse cara terceiro é zagueiro, completo, mano. Eu acho que ele era muito importante pro esquema do Diniz. E aí acabou que depois. Ele se machucou uma época também, né? Essa época que ele se machucou foi complicado, cara. Aí eu também testaria o Rodrigo Nestor nesse meio campo, cara. Porque esse moleque joga muito. Eu colocaria Luan e Rodrigo Nestor de dupla de volante. Já não vai ganhar o Brasileirão? Coloca os moleques pra jogar nesse fim de brasileiro. Acaba sempre dando certo isso daí pro São Paulo. Então. Tem que colocar o Cachoeira. Bota o Cachoeira no ataque. Coloca o Cachoeira. Não, e o Galeano, que pra rapaziada que não acompanha a base é o CR7, mano. Mas você vai ver o cara jogar, mano. Pelo amor de Deus, velho. Os caras tá pondo um super disso. hype no Galeano, achando que ele vai ser o novo Antony, mas, mano, ele não é nem igual o Antony, ele é mais um segundo atacante do que um ponta e... Não sei se no profissional ele vai render o que ele rende na base. Mano. Tem que ver. Gostaria de falar que o que o São Paulo vem fazendo desde 2014, que é contratar estrelas que já estão, estrelas entre aspas, que já estão mais velhas, e ficar dando um absurdo de salário para eles, está quebrando o clube lentamente, porque tá criando esse desespero por título, e aí o clube tá ficando mais quebrado a cada ano, vai ficar mais anos sem ganhar título, sendo que se tivesse investindo numa reformulação completa desde 2014, 2015, com certeza a gente já tava colhendo os frutos, cara. É só ver o que o Palmeiras fez, o que o Flamengo fez. Não é ficar dando salário grande pra cara velho. Isso daí não existe mais no futebol. Eu concordo com o Gordão e essa reformulação tá vindo agora, né? Com o Casário. Sim, a reformulação tá vindo, cara. Tem boatos aí que o Volpe e Bruno Alves vão pedir pra sair. Então, essa reformulação chegou, que a gente queria faz um tempo já. E agora é esperar pra ver o que vai dar, né, cara? Ver se essa o time de hoje começou em 2018 a ser montado. E não deu certo. Então recomeça, cara. Não tem o que fazer. Recomeça. São jogadores encostados, né? Você vê assim, pô, Hernanes jogava muito, mas a idade também, acaba que a idade com o salário, você para pra pensar, será que compensa manter, sabe, os jogadores desse tipo? Hernanes, Juanfran. Ainda tem os jogadores emprestados, São Paulo paga salário. Tem o Hudson emprestado, que São Paulo paga salário. Tem os jogadores, tem o Trellis que não joga, que é banco, o Carneiro. Então, cara, e é salário alto, sabe? É salário que dá... Você deixa de pagar, você consegue pagar o salário do Vilas Boas, que você tá querendo. A gente não tá falando de menos de 200 mil aqui desses jogadores, tá? Nenhum deles ganha menos que 200 mil. A gente paga o Hudson, cara, que joga no Fluminense. É o salário integral do cara, a gente que paga. Pô. É complicado, entendeu o negócio dele. São Paulo empresta pagando salário.
E O falando... Palmeiras tava assim com Borja, com Guerra, tava difícil. Falando Foi quando o Palmeiras começou a reformulação cair. Mas eles perceberam e aí já tipo, começaram a mudar o time de novo. O Vanderlei Mandaram Luxemburgo o também foi Davidson muito bem. embora. O Vanderlei Luxemburgo puxando esses moleques da base foi muito bem, cara. Foi. Fala- Ixi, se não fosse esses moleques da base, o que deu pra economizar de dinheiro em contratação, cara? Então, ia acabar comprando um cara pior do que esses moleque, pagando mais que o triplo do salário. Que você Exatamente. nem sabe se vai render, né? Quando você pega um moleque da sua base, você já tem um estudo sobre ele, você já sabe como ele Foi- joga, ele já é conhecido no clube. Aonde ele pode Foi chegar, né? exatamente o As que limitações. aconteceu com o São Paulo, pô. A maior contratação da história de São Paulo foi reserva do Brenner, Aí é difícil. que veio da base e Exato. resolveu o problema, tá ligado? Falando no Brenner aqui na reformulação, eu peguei os números da venda dele, né? Que ele foi jogar no Cincinnati, lá nos Estados Unidos. Aqui no Globo Esporte, os termos e valores dos negócios são o seguinte: 13 milhões de dólares pela venda, convertendo dá cerca de 70 milhões de reais. 2 milhões de dólares de bônus se o Brenner jogar 10 partidas pelo Cincinnati, o que daria 10,7 milhões de reais. 20% de uma transação futura, né? Que o São Paulo ainda tem dele. E ele vai ficar 5 anos de contrato lá nos Estados Unidos com o Cincinnati. Nossa 5 senhora, anos. 5 anos. Caraca. 5 anos. O cara vai pra Cincinnati. Pelo amor de Deus, eu ia fazer uma piada de NFL aqui, mas acho que vocês não. Bom, o São Paulo, que ainda não ganhou esse ano, né? Incríveis jogos aí contra times do meio da tabela, não teve uma vitória esse ano ainda. Vai enfrentar nessa próxima quarta-feira o Ceará, depois pega Grêmio, Palmeiras, né? Que vai ser o jogo atrasado. Bom, vamos por partes, né? Ceará. É que depende muito, né, de Perde cada os 3 jogo. que você falou. Perde os 3 que você falou. Meu Ceará tá Depende vindo pra de cada liberta, hein? jogo. Se ganha do Ceará, já vai um pouco melhor contra o Grêmio. Se perde, provavelmente perde do Grêmio. Mas assim, Ceará vem bem, o Grêmio. São Paulo não ganha do Grêmio, mano. Sabe que São Paulo ganha do Grêmio? São Paulo é freguês do Grêmio, essa merda aí. Ah, bom, Mais de 2 anos que a gente não jogo- ganha do O Grêmio. cara não ganha do Palmeiras. Grêmio. Não ganha lá, não ganha aqui, não ganha em lugar nenhum. E depois tem Botafogo, que pelo amor de Deus, dá pra ganhar, né? Se não ganhar do Botafogo, fecha o time Fecha. e aí refunda, cara. Aí depois o Flamengo. Começa tudo de novo, porque tá tudo errado. Depois teremos o Flamengo no final de fevereiro. É isso. E acabou. Do Flamengo eu acho que a única vitória é contra o Botafogo contra o Flamengo. Porque o Flamengo. O São Paulo com o Flamengo é tipo o Grêmio com o São Paulo. Sinceramente, pro São Paulo ganhar, tem que torcer por uma série de outros resultados que o São Paulo tem que fazer o básico e ainda torcer pra, por exemplo, os times todos na frente, Flamengo e Inter, empatarem, por aí vai. Resumindo, o São Paulo precisa de sorte, coisa que não tem faz 9 anos. Sorte e colocar a cabeça no lugar dos jogadores. Competência também, né? Competência que faz que 9 anos que não tem também. que também não tem. Bom, é isso. O que mais a gente pode falar? Eu não sei o que mais a gente pode falar. Não tem nem mais o que falar, É cara. triste. Pelo amor Já de foi Deus. tudo, mano. Eu já tô chorando aqui. Ó, vamos ver. No próximo jogo, Ceará. É capaz que a gente consiga. Eu acho que pelo menos um empate a gente arranca. Que os caras vão entrar mais motivado, eu espero. O técnico novo, né? Vou tentar ganhar meu lugar aqui. Pra esse fim de Brasileirão. Aí, Grêmio, perdemos. Perdeu. Palmeiras sonhando alto, dá pra empatar também. Flamengo Não, nós ganha. perdemos Assim, também, né? perdemos Não tem também. caô, não tem caô. O com o jogo do Flamengo. Palmeiras Pessoal provavelmente estabilizado, vai mano. ser. O jogo contra o Palmeiras. Vai ser reserva, Então, não eu vai? acho que o jogo vai ser adiado contra o Palmeiras e dependendo da situação do São Paulo, o São Já Paulo pode foi. entrar mais ligado. Se surgir se o São Paulo conseguir o segundo lugar, por exemplo, e chegar no último jogo contra o Palmeiras, já pensou? É. Mas nem Grêmio nem Palmeiras, nenhum dos dois jogos é perto da final da Copa do Não. Brasil. O jogo Pra eles contra o entrarem Grêmio é com dia reserva, 14 não, né? de fevereiro. A final, acho que é no final de fevereiro, alguma coisa assim. Não, mas o entendi. Grêmio entra Então reserva fodeu. até quando não tem que entrar reserva, mano. Pelo menos tá Renato sem Gaúcho tá Jeromel. louco. O Grêmio tá sem Jeromel. Renato Gaúcho é psicopata, cara. Só tem o brasileiro pra jogar ele pros reserva pra jogar, eu fico inconformado, mano. Bom, esse foi o nosso. A gente pode dizer que isso aqui foi uma lavagem de roupa. A gente lavou as roupas aqui
Foi lavou um a roupa desabafo, suja, foi um um desabafo. desabafo de torcedores são paulinos. E Desabafo meio a meio, um pouco clubista, um pouco isso, informativo. foi importante É. pra no começo desse mês já tirar todo o ruim do coração, né? Já soltamos o do mal de São Paulo. Esse foi. Então agora é só energia boa, só vem Esse foi vitória o Eu nosso- agora. queria falar que eu tô com saudade do Juvenal Juventus. Caraca, essa vem. Foi buscar. Esse foi o nosso Volta, JJ. JJ. Esse foi o nosso 12º episódio. Gordão, deixa suas redes sociais pra galera te seguir aí, fala aí. Como assim, cara? Deixa nas Deixa redes suas redes sociais, sociais, cara. mano. Eu quero que você deixe suas redes. Então não deixa, então. Eu Então não, fala- mano. Só desgraça Então é o nas seguinte- minhas redes sociais. Tio. Vai seguir meu Twitter, Então vai fala ver o que lá. do seu. Onde você É, escreve, o portal. Sigam o Team Hardway paneleiro. Júnior Peladeiro. Peladeiro. Agora eu também tô escrevendo, galera, assim, no redator de um site que fala sobre Fórmula 1, NFL, futebol europeu, as 6 grandes ligas. E no futuro pretendemos começar a falar de NBA. Então Beleza. acessa lá, www.zonamista.net. Agora, você, Valeu, rapaziada. Gustavo, nosso setorista de BBB, passa seu Twitter pro pessoal ficar inteirado aí no BBB 21. Rapaziada, me segue no Twitter aí, é GSTV_25 aí. Pode me seguir que eu falo de tudo lá, hein. O cara é bom, só conteúdo de Bom, qualidade. é isso, É rapaziada. só basquete, futebol americano e futebol. É isso, rapaziada. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Estamos indo embora, voltamos semana que Falou, vem. rapaziada. Se Valeu você e é São tchau. Paulino, boa sorte.